Sempre que a gente vai fazer qualquer prova, um dos nossos maiores medos são as questões mais difíceis que podem aparecer. A gente fica nervoso, começa assim a embananar, esse tipo de coisa. Então eu trouxe um presente, são as 14 mais uma questões mais difíceis que caem na prova do CPA20. São 14, que são 7 módulos, então eu trouxe as duas mais difíceis de cada módulo. E uma aqui é para mostrar que o problema de erros na prova, 99,9% é somente interpretação, né? E de onde que vieram as mais difíceis? Foi da sua cabeça, Kleber? Nananina não, tá? Se você não conhece ainda, a gente tem uma plataforma de simulados, tem um aplicativo também, são simulados.topinvest ou simulados Top Invest no Android, no iPhone também. E a gente tem um banco gigante de questões, são mais de 20 mil questões comentadas em vídeo de, basicamente, todas as provas de certificação. Então tem aqui da Ancor, da Febraban, CEPA10, CEPA20, CES, FG, CGE, enfim, todas as provas de certificação que a gente tem no Brasil, tá? E assim como no meu simulado, acontece exatamente na prova. A Ambima tem um banco gigantesco de questões, quando o fiscal da prova configura lá para você chegar e colocar o teu CPF e tua senha, ele selecionou aleatoriamente, né? 50, 60, 70 questões, dependendo da prova, para que você resolva aqui de forma aleatória. Nossa plataforma é exatamente igual. Então, você vai ver aqui, ó, a gente tem simulado CPA20, vou clicar em simulado gratuito, e tem algumas opções. Tem aqui o modo prova, onde você não pode ver a questão comentada em vídeo, você não pode ver o resultado naquele momento, só quando acabar a prova, assim como é a prova. Tem o simulado completo aqui, o simulado normal, né? Tem o simulado normal, completamente aleatório, questões mais difíceis, somente questões que você já errou, ou tem aqui somente questões que você não fez ainda. Vou vir na questão mais difícil. Tem duas coisas bem legais que a gente preparou no simulado, tá? Primeiro, tem esse quadrinho aqui, ó, eu vi na prova, né? Então tem muita gente que reprova, porque não estuda com a Top Invest, né? Sabe que o índice de reprovação é de mais de 50%, então galera vai lá, faz a prova, reprova, ó. Pode colocar aqui, ó, viu essa questão na prova, vai ajudar a gente a montar uma questão, um simulado, somente com questões vistas nas provas pelos alunos. E tem esse indicador nesse cantinho aqui, tá? Olha que legal. Se você passar o mouse por cima, você vai ver que 54% das pessoas acertaram essa questão, tá? É estatística. A gente tem lá 1000 pessoas que fizeram essa questão, quantas acertaram e quantas erraram. Com base nessas estatísticas aqui, eu fiz um grande aparato aqui, juntando todas as questões mais difíceis que a gente tem na prova da CPA20. Então, vamos a elas sem mais delongas, tá? Questão número 1 de 14. 61% de erros, tá? Questão 21.427. Vai ter sempre o númerozinho aqui em cima, porque aqui, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou explicar de forma resumida, mas tem um vídeo bem mais detalhado explicando cada uma dessas questões, tá? Então, vamos lá. O estabelecimento de uma política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, o PLD-FT, da avaliação interna de riscos e de regras, procedimentos e controles internos são obrigados das pessoas jurídicas que prestam os seguintes serviços no mercado de valores imobiliários. Qual que é o grande erro dessa questão? Porque a galera vai ver, ó, bom, administrador de carteiras tem que seguir pelo DFT? Tem. Custodiante tem que seguir? Tem. Auditoria independente. Poxa, auditoria independente não precisa. Aqui que tá o erro, porque olha só, a galera ignora esse pequeno detalhe, ó. Prestadores de valores imobiliários. Então, uma auditoria de uma instituição financeira vai sim precisar seguir todas as regras de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, é esta desatenção aqui que a galera esquece e está correto a 1, 2 e 3. Resposta para a gente, letra D, tá? Só para esquentar, vamos para a segunda questão aqui, ó. São funções do Selic. E olha que importante, o Selic, né? A gente tem aqui um conceito de que é a Selic e o Selic. A Selic é a taxa de juros. O Selic é o sistema de liquidação e custódia. A gente tem lá a B3, que é o sistema de liquidação e custódia, que vai cuidar dos títulos privados. Já o Selic vai cuidar liquidação e custódia, títulos públicos federais, tá? Então, agora que a gente já sabe que é o Selic, vai custodiar os títulos públicos federais. Ah, supimpa, né? Gosto da palavra, né?
Custódia de operações compromissadas lastreadas em títulos públicos e privados. Olha que legal, até aqui estava ok. Mas quando entrou os títulos privados, está fora. Título privado é na B3. Liquidar operações do mercado interfinanceiro. Interfinanceiro é o mercado privado. E o privado é a B3 de novo. Então, o que tem corretinho aqui, ó? É a primeira resposta para a gente, letra A. Já acertei. Vamos para o módulo 2 da prova, tá? Questão número 3. Nas finanças comportamentais, o uso por parte do investidor do último preço de uma ação que esteja mais vivido na sua memória segue o princípio heurístico da... Olha só, quase 70% das pessoas erram essa questão. O que é o princípio do último preço? Gente, o último preço é a ancoragem, né? Ancoragem, é legal você lembrar do navio, porque o navio tem uma âncora, né? Aonde que o navio vai jogar a âncora? Aonde ele está parado. Então o navio navegou, sei lá, o mar inteiro e chegou aqui perto da praia e está esperando autorização para atracar no porto. Ele vai, ó, jogar a âncora. E onde é que ele vai ficar parado? Aonde ele jogou a âncora. Então, ele vai ficar parado no último lugar que ele esteve. Ou seja, o último preço vai ser sempre a ancoragem. Lembra do nosso navio. O navio parou aonde ele jogou a âncora, tá? Questão número 4, também do módulo 2, diz o seguinte, questão 3826. Liquidez ou liquidez e horizonte de investimentos estão relacionados no mundo dos investimentos. Das situações a seguir, qual supõe o maior risco? Então, a gente tem investimento de baixa liquidez e curto prazo, alta liquidez e curto prazo, alta liquidez longo prazo e baixa liquidez longo prazo, tá? O maior risco, tá? Para a gente falar aqui do maior risco, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nos extremos, tá? De um lado, eu tenho uma aplicação de DI e do outro lado, eu tenho uma aplicação em um imóvel, tá? Um DI para curto prazo é ok? Sim, vou botar lá um CDB que rende 100% do CDI com liquidez imediata. O CDI para longo prazo é ok? Olha, não é a melhor aplicação financeira. A gente pode buscar aqui um título pré-fixado, a gente pode buscar um título que rende o IPCA, pode buscar um imóvel, mas a gente pode dizer que é aceitável, né? Agora, o imóvel para o curto prazo, ele é ok? Cara, isso aqui é terrível, né? Se a gente estiver falando de um curto prazo, um mês, em um mês você sequer consegue comprar o imóvel, porque o imóvel você vai ter que ir no cartório, pagar a guia de TBI, depois você vai pagar o registro, depois... É muita burocracia, então isso aqui é terrível. Já um imóvel para o longo prazo, cara, ele também é ok, né? Então, o terrível aqui é um ativo de baixa liquidez, porque o imóvel tem baixa liquidez, para um curto prazo. Qual é a opção? Então, investimento de baixa liquidez para um horizonte de curto prazo, ó, resposta pra gente, ó, letra A, 17 também, né? Galera, eu tô indo meio rapidinho aqui, ó, porque já tem quase 7 minutos de vídeo, quase 8 minutos de vídeo, são 15 questões, a gente vai ficar 1 hora fazendo aqui, tá? Então, você vai apertando no pause, ó, aperta pause, você lê, responde a questão com calma, olha o número da questão se você continuar com dúvida, ó, olha o índice de erros aqui e a gente vai avançando juntos, beleza? Aí eu quero que você faça o seguinte, quando você terminar esse vídeo, coloca nos comentários aqui o gabarito oficial, só para mim ver se você está realmente fazendo ou você está de sacanagem, tá? Em um momento de baixa atividade econômica, aqui a gente entra lá no módulo 3 da CPA 20, tá? Baixa atividade econômica, o governo, através da sua política fiscal, poderia realizar qual das ações abaixo. E repare que o 70% de erros aqui, ó, é um negócio de atenção, tá? Atenção. O que a questão está perguntando para a gente? Ó, política fiscal. Reduzir as despesas do governo. Olha só, baixa atividade econômica. Como que a gente vai incentivar a economia? Aumentando as despesas do governo. Concorda comigo? Só que esse aqui é política fiscal? Sim. Pode realizar como política fiscal mexer nas despesas do governo? Pode. Aumentar a liquidez da economia, aumentar o depósito compulsório e diminuir a liquidez da economia, este aqui é política monetária, esse aqui é política monetária, esse aqui é política monetária. Então percebe que esses três aqui, ó, são o que a gente chama aqui no sul de
Pega ratão, porque são respostas que até fazem algum sentido econômico, mas não são políticas fiscais. E a prova te cobra bastante atenção, tá? Então, política fiscal, despesa de governo é política fiscal, beleza? A segunda questão de economia aqui, olha, é o seguinte, ó. O aumento da taxa Selic tende a... O que a gente está falando aqui de taxa Selic? De política monetária, né? A taxa Selic, vamos imaginar que a taxa Selic estava em 2% e ela foi para 14%, ok? Se a gente olhar do lado do investidor brasileiro, isso aqui é ruim, né? Da pessoa que mora no Brasil, porque vai frear a economia. Só que a gente está falando do PIB, do IGPM e da PETAX. Bom, sobre o PIB, se a taxa de juros estava em 2 e foi para 14, é uma política retracionista, porque a gente vai frear a economia. Aqui você comprava o iPhone, aqui você deixou aplicado, né? Então, nada a ver. Aumentar o IGPM. Poxa, se a gente está retraindo a economia, né? Quando que a gente aumenta a taxa de juros? Justamente com a inflação alta para reduzir a taxa de inflação. Agora, ó, PETAX. PETAX é a taxa básica de câmbio. Vamos pensar na ótica do investidor. O cara está lá nos Estados Unidos, ele olha para o Brasil, poxa, eu vou botar meu dinheiro no Brasil, correr o risco de um país de terceiro mundo para ganhar 2%, ele vai pensar, nem pensar. Agora, ele está com uma taxa de juros lá nos Estados Unidos de, sei lá, 3%, taxa no Brasil está em 14%, ele olha, poxa, tem um risquinho aqui, mas é uma remuneração tão grande que vale a pena correr o risco. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os seus dólares, que estão lá nos USA, e vai mandar todos para o Brasil. Se entra muito dólar no Brasil, ou seja, tem uma grande oferta, o que vai acontecer? Uma grande oferta vai diminuir o preço do câmbio. Então, quando a gente aumenta a taxa de juros, a gente inconsequentemente, ou consequentemente, ou involuntariamente, a gente acaba diminuindo a taxa de câmbio. Beleza? Vamos aqui para a questão número 7, tá? Entrando aqui no módulo 4, renda fixa, renda variável e derivativos, tá? Em relação ao mercado de swaps, ó, falando de derivativos, é correto afirmar que são contratos. O que é um swap? Um swap é basicamente uma troca. A gente vai ter uma troca. Imagina que eu tenho um DI de um lado e o dólar do outro. Então eu vou trocar esses caras aqui. Eu vou chegar lá para a instituição financeira, olha só, eu comprei uma mercadoria em dólar, mas eu não tenho dólares. Eu tenho um monte de aplicação de renda fixa. Eu vou te dar a rentabilidade dessa renda fixa e você vai me passar aqui o risco da volatilidade cambial. Show? Então, uma ponta eu protegi, outra ponta eu fico acoberto. Porque se a taxa de juros explodir, eu me lasquei, né? Então, o swap é uma troca, a gente protege uma parte. São contratos que prevêem a troca de fluxo de caixa, ok? Que tem como diferencial a possibilidade de efetuar hedge de duas variáveis a partir de um contrato. Não, a gente vai efetuar o hedge de uma variável, tá? Uma variável eu vou estar hedgeado e outra variável eu vou estar no risco. Padronizados quanto à data de vencimento e aos volumes. O que é padronizado aqui é o mercado de opções e o mercado de futuro. O mercado de swap e o mercado a termo são não padronizados, que sujeitam as contrapartes às chamadas de margem de garantia. Ó, margem de garantia é coisa de mercado futuro, não tem nada a ver, né? Então, o que a gente tem como correto aqui, ó, é que são negociados no mercado de balcão organizado, tá? Eles não são contratos padronizados. Tanto o mercado a termo quanto o mercado de swap é não padronizado. Se ele não é padronizado, ele está no mercado de balcão, ok? Vamos para a questão number 8, aqui, ó. A pessoa física que opera na B3, Brasil, Bolsa e Balcão, é obrigada a apresentar anualmente, junto com a sua declaração do imposto de renda, ó, 81% de erros. Cara, vocês não estão investindo em ações, né? Tô de olho. Porque quando você investe em ações, obrigatoriamente, você vai ter que calcular o imposto de renda. Se você teve lucro, você vai pagar a tua DARF. E anualmente você vai ter que fazer a declaração anual de ajuste do imposto de renda. Lá na declaração anual do ajuste de imposto de renda, o que você tem que ter? Você tem que ter basicamente um resumo dos resultados. Vai ter um quadrinho lá na declaração que vai dizer, ó, ganhos no mercado de capitais com operações à vista. Aí tem lá o quadrinho janeiro, fevereiro,
março, abril, maio, vai até junho aqui, aí tem um outro campinho que começa em julho e tal, ok? Você só tem que preencher isso aqui com o resumo, tá? Então, o demonstrativo do ganho de capital? Não, você não tem que fazer um demonstrativo do ganho de capital, em nenhuma hipótese. A relação completa de todas as operações realizadas? Também não precisa disso aqui, ó. Um resumo da operação de ganho de renda variável? Beleza, ó, um resuminho aqui, ó. Vou botar só lá o resultado. Não preciso da relação das corretoras com que eu operei, porque o governo já sabe, né? Tem lá o imposto de renda, o dedo duro, que é o imposto de renda retido na fuente. Vamos para aqui o próximo módulo. Fundos. Essa aqui é a questão parruda, ó, 89% de erros. Isso aqui está na resolução 175 da CVM, tá? É relação conteúdos novos. Em relação à cobrança da taxa de performance em fundos de investimento, avalie as seguintes descrições e identifique qual delas é correta. Vamos lá, a taxa de performance é calculada no resultado global do fundo utilizando o método ativo, que considera o desempenho agregado do fundo em relação ao seu benchmark ou índice de referência. Beleza, né? O fundo, para ele poder cobrar a taxa de performance, ele tem que render mais do que o benchmark. Então, se eu tenho um fundo de renda variável, né, o Ibovespa deu 15% no ano, para que eu possa cobrar a taxa de performance, o fundo tem que dar 15% a mais, né? Então, 15,01, posso cobrar 20% sobre aquele 0,1, ok? Pode ser muita grana dependendo do tamanho do fundo, né? Essa aqui é a letra A, então para a gente está ok. A taxa de performance é determinada com base no resultado de cada aplicação individual realizada pelos cotistas. Verdade, né? Cada aplicação que eu fiz vai gerar uma conta lá. Se a partir dessa aplicação que eu fiz o fundo bateu o benchmark, ele pode cobrar a taxa de performance, adotando o método passivo. Então, a gente tem o método ativo, o método passivo, que avalia o desempenho específico de cada investimento realizado. Tá correto também, né? A cada investimento que eu faço, o fundo vai anotar lá, dizer, olha, Kleber investiu nesse momento aqui, se eu entregar um resultado superior ao benchmark, eu posso cobrar. A taxa de performance é aplicada sobre o resultado do fundo com ajustes individuais, o método do ajuste, sendo cobradas apenas nas aplicações realizadas após a última data de cobrança da taxa de performance. Está correto também, né? Não posso cobrar a taxa de performance retroativo. Então, 3 corretas. E a letra D, todas as descrições acima estão corretas, abrangendo os diferentes métodos de cenários de aplicação de taxa de performance e fundo de investimento, que é a nossa alternativa correta. Essa questão aqui, a gente criou com maior carinho, porque é uma questão que está caindo na prova, e percebe que aqui, essas 3 alternativas têm exatamente o resumo. Tem o resumo sobre como é cobrada a taxa de performance de acordo com a resolução 175. Então, é uma questão bem bacana de você até pegar aqui, ó, anota no teu caderno aí, anota essas 3 alternativas aqui, porque são basicamente o resumo de como é cobrado a taxa de performance. Vamos para a questão número 10, tá? Considerando as regulamentações do mercado financeiro, quais são as categorias específicas de investidores que estão autorizados a participar da classe de investimentos denominada restrita, tá? Então, são investidores qualificados e investidores profissionais, né? Essa classe inclui diversas limitações e critérios, tais como a qualificação do investidor, a experiência prévia com investimentos antes da implementação de certas regras regulatórias e condições especiais relacionadas ao vínculo profissional com entidades que prestam serviços no setor financeiro. Então vamos ver, ó. Letra A, exclusivamente investidores qualificados e profissionais, dado o nível de conhecimento e experiência necessário para compreender os riscos associados a esse investimento. Então, esse aqui está ok, né? Então, em relação ao investidor, aqui está ok, né? Investidores que já detinham posições de investimento. Então, se o cara já estava no fundo, a gente diz aqui que a cagada está feita, né? Então ele pode ficar por lá. Antes das mudanças regulatórias, permitindo continuar a investir na classe, mesmo que não atenda os critérios atuais de regulamentação, tá? Tá ok também, né? Funcionários ou sócios de entidades que prestam serviços essenciais no setor financeiro. Gestão, corretora, custódia, né? Desde que haja uma autorização expressa do diretor responsável
pela gestão desses investimentos, também está certo, né? E a letra D é basicamente todas as categorias que a gente viu aqui em cima, né? Conforme especificado. Então, até vou tirar aqui para você ler a questão com calma. Lembra que essa questão está lá no simulado? Mas, de novo, essas duas questões foram selecionadas a dedo. Primeiro, pelo alto índice de erros. E segundo, porque são questões da nova resolução 175 que já vem sendo cobrado nas provas, né? Então, são questões com um enunciado mais longo, alternativas mais longas, e também elas trazem exatamente um resumo do que a 175 passa para a gente aqui nessas novas regras, tá? Então, resposta para a gente aqui, letra D de dadinho. Chegando aqui a questão número 11, a gente vai chegando também no módulo 6 da nossa provinha, né? O senhor José, o vulgo Zé, tem 24 anos. Trabalha atualmente numa empresa conceituada no Brasil Veronil, tá? Com essas informações, qual produto de previdência complementar e o regime de tributação que seriam compatíveis com o perfil desse cliente? Poxa, se ele tem 24 anos e ele está procurando um produto de previdência, quando a gente pensa num produto de previdência, a gente está pensando na aposentadoria. Se ele tem 24 anos, e se ele for trabalhar, vai parar cedo, vai trabalhar com 50, ele tem aqui 26 anos de contribuição. Lá na tabela regressiva, a gente começa com 35, 30, 25, 20, 15 e 10, né? 10 de mais de 10 anos. Poxa, percebe que aqui, ó, tem mais de 10 anos, né? Na tabela progressiva, ele vai pagar no mínimo 15%. Então, a gente sabe que ele vai ter na tabela regressiva faz mais sentido para ele, regressiva, que também é chamada aqui de tabela definitiva, né? Aí, a gente tem um PGBL ou um VGBL. Para a gente fazer o PGBL, lembra que o PGBL é o puta que pariu, porque ele tem muita exceção, muita regrinha, muito detalhezinho bobo, né? Aí, você tem que ter contribuição por INSS. Se ele trabalha aqui, ó, ele tem, né? Declaração completa. Declaração completa é o sine qua non, ou seja, é o requisito básico. Em nenhum momento aqui fala que o Zé faz declaração completa do imposto de renda. Se não fala que o Zé faz declaração completa do imposto de renda, a gente não vai usar o PGBL. A gente vai usar sempre o VGBL, tá? Então, resposta pra gente aqui dessa também, a letra D. Vamos para mais uma de previdência? Ó, um cliente acumulou R$12 mil no ano e decidiu resgatar R$900. Ele teve como resgate líquido o valor de 765. Qual é a modalidade do plano de previdência desse cliente? Qual o regime de tributação o mais provável? Olha que interessante. Primeira coisa, o PGBL, ele vai tributar tudo. O VGBL, ele tributa o rendimento. Bom, vamos analisar. Em algum lugar dessa questão, falou qual foi o rendimento? Não falou, né? Se não falou qual foi o rendimento, cara, já não pode ser um VGBL. Porque eu não sei qual é o rendimento. Então, eu já sei aqui que é um PGBL. Aí, o regressivo ou progressivo. No regressivo, eu preciso do prazo. Bom, aqui disse que ele resgatou resgate líquido. Um cliente acumulou R$12 mil no ano e decidiu resgatar R$900. Não está falando quanto prazo. Ela diz que ele ficou 5 anos, 10 anos, 1 ano. Se eu não sei qual é o prazo, como é que eu vou saber se ele vai pagar 35, 30, 25, 20, 15 ou 10? Eu simplesmente não sei. O que eu sei é que ele tem um PGBL com regime progressivo. Se ele sacou R$900 menos 15%, lembra que no progressivo a gente vai ter também chamado aqui de compensatório, né? Pode compensar.
eu vou fazer um ajuste no imposto de renda no saque. Eu saquei aqui, eu vou pagar sempre 15%. Então, 900 vezes 15% são R$ 135, que vão dar aqui, ó, 765, beleza? É tudo uma questão de, ó, presta atenção, interpreta, calma, ó. A prova da CPA20 tem 2 horas e meia. 2 horas e meia para fazer uma prova que não cai cálculos, você tem mais ou menos 2 minutos e 45 segundos para cada questão. Dá tempo e sobra. Cara, tem muito tempo para fazer a prova, então vai lá, faz com calma, tá? Questão número 13. A correlação entre inflação e a taxa de juros Selic meta é... Olha que interessante. A gente tem uma taxa de juros de 2% e uma taxa de juros de 14%. Quando eu vou de 2 para 14, eu tenho uma medida restritiva. Ou seja, a inflação cai. Se eu fizer um movimento contrário, se eu for de 14 para 2, eu tenho uma política expansionista e a inflação sobe, ok? E aí a gente tem 1 maior que 1, 0 e menos 1. Poxa, a correlação, não existe correlação maior do que 1. A correlação vai de menos 1, 0 e 1. Menos 1 é que um vai para um lado e o outro vai para o outro, né? É tipo um casal que vai no cinema e briga, né? Um quer ver um filme de terror, um quer ver uma comédia romântica. Cada um vai para um lado. 0 é tipo eu e o chinês. Cara, eu tô aqui no Brasil dando minha aula louco de faceiro e o chinês tá lá na China, sei lá eu o que, fazendo no meio de 1 bilhão de pessoas. E o mais um, ou positivo, é o casal de bem. Eles se encontram lá no cinema, um quer ver um filme de ação, o outro quer ver um filme de terror. Eles decidem ver juntos uma comédia romântica e depois eles vão jantar juntos comida chinesa. Então, eles vão sempre andar juntos. O que a gente tem nesse cenário aqui? Ó? A gente tem um cenário de que se a inflação sobe, a taxa de juros cai. Então, vai cada um para um lado. Então, a nossa correlação aqui, ó, vai ser próxima de menos 1. Porque menos 1 é que um vai para um lado e o outro vai para o outro. E chegamos à última questão. Calma que tem o bônus depois, que é a questão mais legal de todas. A tabela abaixo representa os valores da correlação entre 3 ativos. Então, a gente acabou de descobrir qual que é a correlação. Menos 1, 0 e 1, né? Assim, a carteira melhor diversificada... Quando que uma carteira é diversificada? Quando os ativos não fazem relação entre eles. Será composta pelos ativos... Vamos ver, ó. C e B. O ativo B em relação ao ativo C, ó. Tem mais um, quase, né? Então, eles andam juntos. Essa aqui tá ruim. O ativo A e o ativo C, ó. Tem menos 0,5. Poxa, esse aqui tá ok, né? O ativo A com o ativo B. O ativo A com o ativo B, ele tá positivo em 0,5, tá? Então, esse aqui já tá piorzinho. E o ativo B em relação ao ativo C, basicamente a nossa questão primeira lá é mais um aqui, então tá muito ruim, né? Então, o que tem uma correlação negativa? O A e o C tem uma correlação de menos 0,50%. Então, quando um vai para a esquerda, o outro tende a ir para a direita. Então, quando um ativo sobe, o outro tende a cair. E é justamente isso que a gente busca numa carteira diversificada, tá? E chegando aqui ao final, a questão mais importante de todas é: o órgão fiscalizador das corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários é... 72% de erros. É a questão que eu mais comentei na minha vida. E a galera continua colocando que é a CVM. CVM. Gente, vamos relembrar o Sistema Financeiro Nacional. A gente tem o Conselho Monetário Nacional, órgão máximo. A gente tem o Banco Central do Brasil e a CVM. O Banco Central, ele é conhecido como Banco dos Bancos. Ele vai autorizar, ele vai fiscalizar, ele vai regulamentar tudo que são instituições financeiras. A CVM vai cuidar de valores mobiliários. Eu disse em algum momento aqui que eu investi em valores imobiliários?
Não. Agora, uma corretora ou uma distribuidora de títulos de valores imobiliários. Quando você abre a conta numa corretora, você não manda um dinheirinho para lá? Se você manda um dinheirinho para a corretora, ela é uma instituição financeira. Como instituição financeira, quem que vai autorizar eu abrir uma corretora? Banco Central do Brasil. Quem que vai fiscalizar a parte de instituição financeira? Banco Central do Brasil. Se eu abrir conta na corretora e eu comprar só títulos públicos federais, títulos públicos federais não são valores imobiliários. Até esse momento aqui, ó, só tem o Banco Central. Por isso que a nossa resposta é Banco Central. Kleber, e a CVM entra quanto? Quando dentro da corretora, que é uma instituição financeira fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, eu comprar uma ação. Se eu comprei uma ação, a partir desse momento aqui, começa a ser fiscalizado também pela CVM, tá? Também pela CVM. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, as 15 questões mais difíceis que a gente tem dentro da prova da CPA 20. A gente tem muita informação estatística aqui. É um presentão para você passar de primeira na CPA 20. Tem mais um baita presente, que é uma playlist completa com várias mega revisões de tudo que você precisa saber da CPA 20. Então, para você passar de primeiro, aproveita, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para afirmar, um beijo, abraço aí. Tchau!